E o Supremo Tribunal Federal começou um julgamento que discute porte de pequena quantidade de maconha e cocaína. Quem tem os detalhes para a gente nesta manhã é o repórter Igor Damasceno, direto da capital federal. Pois não, Igor, bom dia para você, bem-vindo. Muito obrigado, Nonato. Bom dia a você, bom dia também a todos que nos acompanham ao vivo aqui no nosso Jornal da Manhã. Olha, os ministros do Supremo Tribunal Federal analisam um caso específico que aconteceu na cidade de Encantado, lá no estado do Rio Grande do Sul. Por lá, uma mulher foi flagrada com pouco mais de 2 gramas de maconha e quase 1 grama de cocaína. Então, o Ministério Público do Rio Grande do Sul apresentou uma denúncia criminal formal contra essa mulher. Essa denúncia foi rejeitada na primeira instância. Agora, o Ministério Público recorreu da decisão. A Defensoria Pública, ao defender essa mulher, ao trazer ali uma defesa prévia para essa mulher, lembrou que em 2024 o STF determinou que pequenas quantidades de maconha não podem se caracterizar crime. A pessoa não pode responder criminalmente por isso. Mas ao recorrer da decisão, o Ministério Público lembrou que essa determinação do STF em 2024 é em relação a pequenas quantidades de maconha. E a mulher também foi flagrada com uma pequena quantidade de cocaína. Então, esse caso específico lá do Rio Grande do Sul veio parar na Suprema Corte aqui em Brasília. O relator desse caso é o ministro Gilmar Mendes e ele votou por rejeitar a denúncia do Ministério Público, alegando o princípio da insignificância, quando o dano provocado pela ação não traz assim, é inexpressivo, não traz tanto dano assim para a sociedade. Esse foi o principal argumento pelo ministro Gilmar Mendes. Só que aí o segundo ministro a votar, André Mendonça, ele pediu então mais tempo para análise, pediu vista. Significa que esse julgamento está suspenso por cerca de 90 dias, pelo menos. Mas o fato é que o relator concordou com a Defensoria Pública e votou para rejeitar a denúncia do Ministério Público. Mesmo que essa mulher tenha sido flagrada também com uma pequena quantidade de cocaína e não só de maconha, ela não pode responder criminalmente porque foi aplicado o princípio da insignificância. O dano causado à sociedade é considerado inexpressivo. Agora, faltam voltar os outros 8 ministros do Supremo Tribunal Federal, mas isso só deve acontecer daqui para o meio do ano. É mais um julgamento polêmico ali no Supremo Tribunal Federal para então saber se essa mulher pode responder criminalmente ou não, mesmo sendo flagrada com cocaína. Nonato. Igor Damasceno, muito obrigado, Igor, direto da capital federal com informações. Eu já passo aqui o tema para o Henrique Kriegner, que está comentando os principais assuntos com a gente. É uma discussão meio velha essa, o Kriegner, à medida em que ela vai e volta, né? A gente geralmente tem esse cenário e há essa discussão, se pode ou não uma determinada quantidade de determinada droga também para o uso pessoal ou não, se isso poderia ter impacto também no comércio e no tráfico de drogas aqui no Brasil. Qual é a tua impressão? Como é que você faz a sua avaliação em cima disso? Lembrando que em alguns países a gente tem uma espécie de liberação também do uso da maconha para o consumo próprio, né? Pois é, Nonato, quando houve essa discussão no STF a respeito da liberação do porte, né, de maconha em quantidades para uso individual, eu lembro que houve uma declaração por parte do ministro na época, então ministro do STF, Barroso, dizendo que esse seria um primeiro passo e o segundo passo seria também para a liberação de determinadas quantidades de cocaína, justamente como foi trazido na matéria, alegando essa questão de que não há um dano
dano para a sociedade. Mas isso é um grande equívoco, porque o Brasil não é um produtor de cocaína. Os produtores de cocaína são os países vizinhos. Ou seja, para que se chegue a droga no Brasil, precisa ser feito um investimento por parte do consumidor que compra. Essa compra é feita a partir de alguém que foi um receptor dessa droga. Tem todo um esquema, uma cadeia que conecta e sustenta essas grandes organizações do tráfico de drogas. É bem verdade que os cartéis de drogas brasileiros, né, como as grandes facções que a gente conhece, têm outras atividades econômicas também, mas existem outras organizações cuja a principal atividade ainda é o comércio ilegal de drogas. Ou seja, comprar, ainda que numa quantidade pequena, pode parecer inofensivo para a sociedade, mas não é, porque financiou, só o momento da compra financiou toda uma cadeia. Esse equívoco faz com que muita gente tenha uma vista grossa para a questão das drogas, sem entender de fato o impacto que isso causa, não só nas famílias, mas também na questão de segurança pública do país. Comprar drogas de traficantes é atentar contra a segurança do país. Henrique Kriegner participando com a gente aqui do Jornal da Manhã, já já mais análises.